E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui de volta. Vamos continuar então nossos estudos aqui sobre os editores de texto, mas antes disso, vamos lá. Lembre-se de curtir o vídeo, se inscrever no canal, deixarem um comentário aí para dar uma fortalecida, né? No primeiro vídeo aqui, desse editor de texto aqui com o pessoal do Bacharel de Administração, eu falei um pouco sobre os editores de texto em si, como que vocês vão fazer para conhecer a interface dele, para nomear, para gravar e encerrar uma sessão. E nesse vídeo nós vamos começar a trabalhar com as configurações do editor de texto, propriamente dito, né? Então nós vamos começar aqui com o conceito de recuo, tabulação, parágrafo, espaçamento e margens, e ver um pouquinho sobre também a questão de correção ortográfica e dicionários, tá? Então vamos lá, vamos abrir o Word aqui. Vou abrir ele. Vamos jogar a nossa tela inteira para não ficar aparecendo, cortando o vídeo pela metade, né? Para não ter que regravar de novo, igual aconteceu várias vezes. E tá aqui, né? Então, abri o nosso Word sem abrir nenhum arquivo, abri direto o programa Word. E é aquilo que eu falei para vocês. Aqui tá um arquivo recente, então o arquivo que eu gravei com vocês no vídeo anterior tá aqui. Se eu quiser clicar nele para abrir, é só eu clicar. E se eu quiser transformar ele em um arquivo fixo, ou seja, um arquivo que vai estar ali salvo para toda vez que eu quiser abrir ficar mais fácil, é só eu clicar aqui com o botão direito e fixar na lista. Aí ele vai aparecer aqui, tá? Eu vou abrir ele ali, né? O nosso arquivo não tem nada, eu não digitei nada nele, ele, do jeitinho que eu abri ele, ele tá ali, né? Então, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é recuo. O que são os recuos? Os recuos eles vão determinar o espaçamento que o texto que nós estamos digitando vai ficar da margem, tá? A gente tem basicamente dois recuos. A gente tem recuos na margem esquerda e a gente tem recuos na margem direita. Não existem recuos superior e inferior, não nesse caso. Por quê? Porque no caso do recuo em superior e inferior, é basicamente você inserir linhas em branco, né, para cima ou deixar espaços embaixo. Mas nas margens esquerda e direita você consegue pôr recuos. Então, os recuos das margens esquerda e direita, eles estão aqui, ó, tá vendo? Ó? Então, a gente consegue ter uma noção do posicionamento do recuo. Então, na margem esquerda vai aparecer aqui do lado esquerdo, então vocês podem ver, tá aqui em cima, né? Então, tá vendo aqui, ó? A gente consegue ver aqui. Vamos ligar o mouse highlight aqui para ficar mais fácil para vocês visualizarem, né? Não só eu ficar apontando aqui, porque às vezes eu estou apontando para o lado errado, né? Também tem isso. Então tá aqui, né? Então aqui é a margem esquerda, então recuo aqui, tá vendo? Ó, vou clicar aqui com o botão do mouse, apareceu. Então esse aqui é o recuo da margem esquerda, tá? E a gente tem o recuo da margem direita, que vai estar vai aparecer, opa, aí, vai estar aqui, ó, em cima de mim de novo, né? Então tá aqui, ó, recuo da margem direita. Então reparam, a gente tem recuo dos dois lados, da esquerda e da direita, beleza? Vamos posicionar esse carinha aqui para baixo de novo, para não ficar atrapalhando a visualização de vocês. Olha lá, voltei aqui para baixo, oi, né? Então esses são os dois recuos. O que eles vão determinar? O local onde o texto vai começar ou parar de ser digitado antes de chegar nas margens esquerda e direita, tá? Então, sempre que você utilizar um recuo da margem esquerda, então vamos arrastar aqui, por exemplo, né? Eu estou dizendo que tudo que eu for digitar, vamos lá, vou colocar aqui de novo, né? Tudo que eu for digitar vai começar sempre aqui no 2, tá vendo, ó? Ele nunca vai começar exatamente na margem ali. E se eu puser um recuo na margem direita, tudo que eu digitar aqui do outro lado vai parar sempre lá no 13, né? Então reparem que eu vou digitar aqui e ele nunca vai chegar na margem do lado direito. Então é isso que são os recuos, tá? Além disso, nós temos a tabulação. O que é a tabulação? A tabulação é uma maneira que nós temos no editor de textos para indicar o local onde nós estamos digitando alguma coisa, né? Então a tabulação ela vai ser feita usando, vamos abrir aqui o nosso teclado virtual, né? A tabulação vai ser feita usando essa tecla aqui do nosso teclado do computador. A professora minha não tem a tecla Tab, então provavelmente a sua tecla Tab é uma tecla que tem uma seta que aponta para a direita e uma seta que aponta para a esquerda. Ela está em cima da Caps Lock, tá? Então o que essa tabulação vai fazer? Ela vai indicar o local onde você está digitando. Toda vez que você aperta o Tab, ele vai colocar essa tabulação ali para você. Por que eu vou usar a tabulação e não vou usar o espaço? Porque a tabulação ela deixa de uma forma mais
exata, sempre vai ficar num ponto correto. Então imagina que você está fazendo uma lista. Então lista, e aqui você quer colocar informação, né? Então você vem aqui, lista 1 e informação A. Opa, 2, B, 3, C. Tá vendo? Eu sempre vou digitar certinho. Se eu usasse espaçamento, ele talvez não ia ficar certinho. A gente tem que ficar olhando para lá. Então, quando eu uso a tabulação, fica no lugar certinho sempre. Opa, Ctrl T, apaga tudo. Vamos apagar tudo aqui, vamos voltar. A gente tem os parágrafos. Os parágrafos, eles vão determinar onde o início de um parágrafo vai começar a ser digitado. Ele é um recuo especial, que é esse do lado esquerdo, que é esse recuo que nós temos aqui em cima. Nós chamamos de recuo de primeira linha. Tá? Ele basicamente vai dizer como a primeira linha do nosso parágrafo vai se comportar. Nas normas de formatação de trabalho, quando a gente for aplicar para trabalhos comuns, a gente tem recuo de primeira linha, mas para alguns tipos de trabalhos, por exemplo, alguns artigos, às vezes vocês não vão ter essa opção aqui. Ela basicamente vai determinar, então eu vou clicar aqui, ó, tá vendo? Eu vou clicar aqui nessa setinha, vim aqui em especial e vou colocar a primeira linha. Vou deixar 1,25 só para a gente entender, tá? Então, sempre que eu digitar alguma coisa ali e apertar Enter, professor, mas ele está começando na linha de baixo. Quer ver? Vamos lá. Olha só como é que ele fez. Repararam que só a primeira linha ficou recuada, o restante vai ser digitado no lugar certo. Então isso é recuo de parágrafo, ou seja, nós chamamos de recuo de primeira linha. Tá? O próximo item que nós temos, espaçamento. O que é o espaçamento? Vou clicar aqui nessa, aqui ó, tá vendo aqui onde estou clicando aqui com o mouse, né? Ele vai abrir isso aqui para nós. Espaçamento, ele vai basicamente determinar duas coisas. O espaçamento entre os parágrafos. Lá nos começos dos 2000, quando eu fazia faculdade, a gente tinha que se preocupar com isso. Hoje em dia não existe mais essa preocupação, a gente usa espaçamento zero. Mas esse espaçamento antes e depois do parágrafo, ele vai determinar o quanto vai ficar de espaço entre um parágrafo e outro, para cima e para baixo, tá? E o espaçamento entre linhas. Esse daqui nós temos que entender, saber como ele trabalha, tá? Ele basicamente tem essas configurações. Simples, um e-mail, duplo, pelo menos, exatamente e múltiplos. Então você pode determinar vários tipos de espaçamento ali. Geralmente, ou a gente usa espaçamento simples, ou a gente usa espaçamento 1,5. Professor, mas eu não sei onde, lá no LibreOffice, por exemplo, existe o conceito de espaçamento de 1,15. Sim, mas aqui no Word não tem, tá? E pelas normas da BNT a gente não vai usar, pelo menos não me lembro em lugar nenhum que a gente use algum espaçamento, que seja ou não seja simples ou espaçamento 1,5, tá? Professor, mas toda vez que eu for colocar espaçamento entre linha, eu tenho que clicar? Não. Aqui no Word nós usamos esse botão aqui, ó. Tá vendo? Eu clico nele, ele vai mostrar aquelas configurações ali pra gente, as mesmas que eu falei antes, tá? Então, aqui aparece 1,15, tá vendo? 1,5, 2, 2,5, 3 e outros, e antes e depois do parágrafo, beleza? Professor, o que muda aumentar ou diminuir isso daqui? Vai aumentar e diminuir o espaço entre uma linha e outra, tá? Então, quanto maior, maior o espaço, quanto menor, menor o espaço. Vamos lá. Nós temos depois as margens, tá? Então, as margens, elas vão delimitar o quanto da nossa folha nós vamos poder utilizar. E aí nós vamos vir nas margens aqui, em design, ó. Tá? Design não. Layout, desculpa, gente. Design é outra coisa. Então, vou vir aqui em layout. E a gente tem aqui essas configurações de margens, ó. Primeiro, a margem. A gente define qual o tamanho que nós vamos usar. Então, eu quero fazer uma margem personalizada, por exemplo. Eu clico aqui e aí eu coloco. Padrão, geralmente, da BNT é 3 em cima, 2 embaixo, 3 na esquerda, 2 na direita. 3, 3, 2, 2, tá? Então, 3 em cima, 3 na esquerda, 2 na direita, 2 embaixo, tá? Aperto OK. Tá vendo ele mexendo nas configurações? Eu posso definir orientação, retrato, a folha está em pé, paisagem ela fica deitada. O tamanho, qual tipo de papel que eu vou usar, tá? Então se é A4, A3, carta. E se eu vou trabalhar com colunas, tá? Isso aqui a gente não vai entrar aqui, porque colunas a gente não vai usar por enquanto, tá? O que eu tenho que me preocupar por enquanto é a margem e o tamanho, tá? E a orientação, dependendo como eu for fazer o meu trabalho. Então vamos imaginar que você fez um artigo científico que vai ter um gráfico. Então, geralmente, gráfico você plota ele, você transfere ele para o editor de texto no formato paisagem. Aí você vai ter que saber trabalhar para que aquela página do gráfico fique em formato paisagem e não todo o seu trabalho. Isso eu vou tentar explicar depois, tá? Então, aqui a gente tem as margens,
E é isso, tá? Nessa parte de recuos. Por fim, a gente tem essa opção de corretor ortográfico e dicionário. O que é o corretor ortográfico? É o mal de todo usuário editor de texto. A gente está tão acostumado a digitar alguma coisa e ele corrige automaticamente para a gente, que às vezes a gente deixa passar batida algum erro de digitação. Então, o corretor ortográfico basicamente é aquele ferramenta do editor de textos que você digitou alguma coisa, ele vai lá e corrige para você. A primeira palavra de cada frase ele sempre coloca uma letra maiúscula. Se ele identifica que pode ter acentuação, ele vai colocar. Então, se ele identifica, por exemplo, vamos lá, a gente fomos, né? Deixa eu achar aqui, revisão. E clicar aqui. Será que eu não estou? Nós. Ele não vai me dar a opção de fazer correção de. Ele não está aparecendo a opção, mas se tivesse configurado aqui, eu consigo fazer correção não só ortográfica, mas correção gramatical também. Então, para que ele possa, por exemplo, verificar erros de concordância, né? Então, nós é legal. Ele não vai mostrar aqui, não. Então, ele mostraria para mim ali os erros de concordância também. Ali, agora apareceu, né? Só porque eu falei. Tá? Então, tá aqui, ó. Tá vendo? Então, eu consigo ver isso daqui. Tá? Como é que eu vou fazer? Eu clico aqui em revisão, aqui em ortografia, e ele vai mostrar pra gente ali, ó, o erro e qual é a sugestão. Se eu clicar aqui, ele vai corrigir para mim, tá? Então continua errado, nós somos legal, ainda é para dar algum erro, né? Mas o editor deve corrigir. Assim eu espero, né? Mas aí, quando você estiver digitando, ele vai dar essas mensagenzinhas para você fazer as correções, tá? Então, é isso daí que é correção ortográfica, tá? Pessoal, é basicamente isso, tá? No próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre as quebras, que eu acho que é uma coisa que vai ser muito importante para a gente poder trabalhar. E, se caso o vídeo não fique muito longo, eu vou falar um pouco sobre listas, marcadores e numeradores, beleza? Mas é isso aí, valeu, até mais.